Vocabulário aeronáutico inglês não é uma coisa fácil de a gente encontrar e ele é extremamente demandado durante o teste da ICAO e, quem dirá, durante o nosso dia a dia como controladores de voo, pilotos, etc. Nesse vídeo a gente vai ver uma lista de verbos que falam sobre movimento da aeronave no solo de um aeroporto. Seja muito bem-vindo a esse vídeo de vocabulário. Eu sou Andréa Ferreira, controladora de voo, instrutora de inglês aeronáutico certificada pela FAB, instrutora de inglês geral certificada pela BYU Idaho, e no vídeo de hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre vocabulário. Vocabulário é muito importante durante o teste ICAO, principalmente quando a gente quer descrever situações, imagens e etc. Nesse vídeo você vai conhecer os vocabulários relacionados aos movimentos que uma aeronave pode realizar no solo de um aeroporto, ou também alguns vocabulários têm a ver com a aeronave parada no solo. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Aviation Talks, deixar o seu like e ativar o sininho para saber quando os próximos vídeos aparecerem. Agora vamos conhecer quais são esses vocabulários. Então tá certo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar as áreas do aeroporto aqui. Então, esse desenho, ele vai representar o terminal de passageiros, tá bom? Depois nós vamos ter o pátio de aeronaves. Então você vai ver que tem o pátio ali em cinza, nós temos os aviões ali, né? E essa faixa cinza vai representar a taxiway. Então nós vamos pensar que esse aeroporto aqui é um aeroporto simples, que tem uma única taxiway, tanto para você chegar até a pista para decolagem, quanto para você livrar a pista depois do pouso. Tranquilo? E aí nós temos a nossa pista. Essa é a nossa pista bonitinha, e é dentro desse cenário bem simples que a gente vai entender os vocabulários de movimentação das aeronaves ali no solo. Tá? Lembrando que esses verbos que a gente vai trabalhar nesse vídeo, eles funcionam também para outros aeroportos, com outras configurações, mas só para ficar simplificado para a gente entender, nós vamos trabalhar com esse aeroporto mais simples aqui. E esses verbos que a gente vai conhecer nesse vídeo, que falam dos movimentos da aeronave no solo, alguns deles fazem parte da fraseologia, outros não. Então é importante você saber quais fazem, como usar dentro da fraseologia e também como você usa todos esses termos fora da fraseologia. Vamos começar com o primeiro termo. O primeiro vocabulário que nós vamos trabalhar é a palavra stand. E aí, como que nós falamos stand? Duas coisas importantes para lembrar aqui. Começamos com a letra S, então muito cuidado para não adicionar um som de I antes da letra S. É muito comum nós fazermos isso. Então a gente fala stand, stand, e não stand. Também não adicionamos o I no final da palavra, então também não podemos falar stand, 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 ou alguma coisa do tipo, tá bom? E aí nós temos um único som de vogal aqui, que é o som da letra A. E esse A, ele tem um som que a gente não tem no português, que é aquele A bem aberto. Eu costumo dizer que é um A que fica entre o nosso A do português e o nosso E do português. Então, se a gente fosse colocar um som no meio do caminho, ficaria mais ou menos A. É uma mistura entre A e E. A, tá? Então, você vai ver que você contrai mais a parte de trás da língua quando você vai fazer esse som de vogal. Stand. Stand significa estacionar em alguns casos. Ele também pode significar ficar parado. Então, agora a gente vai ver o nosso pequeno aeroporto aqui, nosso aeródromozinho. Temos o nosso terminal, temos ali o pátio de aeronaves, e a ideia de stand é justamente estar ali parado, estacionado em algum lugar. Por exemplo, quando uma aeronave está aguardando o embarque de passageiros, né, a gente pode usar esse verbo nesse contexto. Ou então, se ela está parada, se ela parou por um momento na taxiway e está aguardando uma nova autorização para continuar, também eu posso usar o standing. O próximo verbo é o verbo turn. Ele é bem mais fácil da gente pronunciar, né? Porque o U aqui, ele vai ter um som muito mais próximo do português. Turn. E significa virar ou curvar, depende do contexto, mas basicamente eles são, a gente pode dizer que eles são equivalentes, né? Então aqui no nosso aeroporto nós temos a nossa aeronave. Lá, vamos supor que ela acabou de pousar e agora ela vai livrar a pista ali pela taxiway.
A gente pode dizer que o movimento de turn no solo, ele é um movimento mais lento, tá? Nós temos movimentos das aeronaves que são movimentos rápidos, já o movimento de turn, ele é um movimento mais lento. A gente não vai ver aeronaves virando com uma velocidade muito alta, né? Então, turn, virar ou curvar. O próximo verbo significa pushback. A gente fala pushback em português. Nós não temos um termo para isso em português, né? A gente acaba importando muitas palavras do próprio inglês e a portuguesa para usar no nosso dia a dia da aviação. Mas como que se pronuncia de forma correta essa palavra, pushback? Vamos começar pelo U. O U aqui, ele vai ganhar um som no meio do caminho, entre a letra U, entre o som do U e o O fechado. Então, se você fosse pensar num som que fica ali no meio do caminho, seria mais ou menos assim, ó. O, push, push. E aí nós vamos para a palavra back. Aqui, de novo, vocês vão ver que, em geral, aquilo que pra gente é a letra A, o som de A no português, no inglês vai se tornar o A. Push, back. Push, back. E push back, a gente poderia traduzir como recuar ou fazer uma manobra para trás, né? Manobrar para trás. Então, a gente tem nossa aeronave ali no pátio de aeronaves e a ideia de pushback também é um movimento mais lento. Nós não temos um movimento tão rápido quando uma aeronave está fazendo pushback. A palavra seguinte significa enfileirar e nós falamos queue. Queue. A pronúncia desse verbo é exatamente igual à letra Q no inglês. Queue. Então vai ser mais ou menos assim. Começamos com o som da letra C, depois vai seguir um som parecido com um I bem puxado, que, e depois o som da letra U. Queue. Queue. Tá vendo como esse I ele sai puxado? Queue. Isso significa enfileirar. E no nosso pequeno aeródromo, nós temos exemplo aqui de uma fila. Então, eu poderia dizer o seguinte: as aeronaves estão se enfileirando para aguardar a decolagem. Então, eu falaria mais ou menos assim: the aircraft are queuing. Queuing, porque daí nós estamos falando se enfileirando, né? Então, elas estão na ação de enfileirar, então a gente coloca o ing. Queuing, tá? The aircraft are queuing to take off, ok? O verbo seguinte é o verbo roll. Roll for take off. Nós podemos ter o verbo roll em outros contextos na aviação, tá? Por exemplo, aquele movimento da aeronave de rolagem também é roll, mas a gente está falando dos movimentos no solo. Então, roll é a ideia de você rolar para a decolagem. É o momento que você acelera a aeronave para você poder passar pela V1 e etc. e realmente, né, sair do solo. Então, roll seria correr a pista para a decolagem. E aqui no nosso aeródromo, se nós tivéssemos uma aeronave ali pronta para decolar, pronta para rolagem, então a gente falaria the aircraft is rolling for takeoff. Já esse movimento de roll, ele é um movimento rápido, certo? Então a aeronave ali vai estar acelerando para a decolagem. O legal de a gente saber se um movimento, se um verbo fala de um movimento mais rápido ou mais lento, é a gente ter noção do nível de atenção que você precisa quando você está realizando aquele movimento. Por exemplo, o nível de atenção quando você está realizando o roll, quando você está rolling for takeoff, ele é muito mais alto do que quando você está, por exemplo, livrando uma taxiway. Por que isso? Porque para aqueles movimentos que são mais rápidos, o tempo de reação que você tem é muito menor. Então, se eu precisar, por exemplo, abortar uma decolagem, né, eu estou ali num movimento que é bem rápido, então o tempo de reação, o tempo que eu vou ter para tomar uma decisão e reagir, fazer alguma coisa, vai ser bem menor. Né? Diferente de um movimento que é mais lento. Quando eu estou falando de um movimento mais lento, em tese, nós temos mais tempo para pensar e tomar uma decisão mais acertada. Mas um alerta muito importante aqui. A palavra roll, ela pode ser confundida com a palavra hold. Hold seria esperar, ou quando você está voando pode ser espera, realizar uma espera. Mas qual que é a diferença entre as duas? Começa pelo som inicial.
Roll é com esse R mais do interior. Roll. Hold é esse R arranhado. Hold. Próxima palavra é a palavra táxi. A gente fala táxi mesmo em português, mas em inglês nós falamos taxi. Taxi. De novo, a letra A aqui, ó, tem aquele som entre a letra A e E. Taxi. Ok? Significa taxiar em português. E aqui no nosso aeródromozinho temos o nosso avião lá taxiando, né, na taxiway. E aí nós temos um movimento que ele tá ali no meio do caminho. Ele não é tão lento, mas também não é tão rápido, mas é um movimento que a gente também precisa estar atento, principalmente porque nós temos quando a gente tem outras aeronaves taxiando no mesmo aeródromo, ok? A palavra seguinte é a palavra approach. A gente fala assim, approach, tá? Esse A do início agora vai ter o som do schwa. O que é esse schwa? Dizem que é o som mais usado na língua inglesa, que é o Só que é um A bem curtinho e bem baixinho. Approach. Approach. Ele quase que sai da garganta aqui. E approach significa aproximar. Então, você está se aproximando de algum lugar, você pode usar o verbo approach. Aqui no nosso aeródromo, nós teríamos aqui, por exemplo, a aeronave se aproximando ali do gate, né, ou do stand, onde ela vai ficar. Então, a gente poderia falar, the airplane is approaching the stand. The airplane is approaching the terminal. Então, approach significa se aproximar, aproximar-se de alguma coisa. Também a gente pode pensar como um movimento mais lento, ele não é um movimento tão rápido. O verbo seguinte que nós temos é o verbo head. Head tem a ideia de aproar. Começamos com a letra H, e em geral a letra H vai ter o som do R arranhado, head, tá? E a letra E com a letra A vai fazer o nosso som do E, de pé, por exemplo. Então, head, ok? E significa aproar. O head dá uma ideia de movimento. Então, se uma aeronave está se movimentando em direção à torre, eu poderia dizer the aircraft is heading the tower. Tá? Então, está se movimentando, aproando a torre, se movimentando naquela direção. Essa é a ideia que traz o verbo head. E o verbo seguinte é exit, que é sair. Exit começa com o som da letra E, exit. E aqui o I, ele tem um som no meio do caminho entre o E e o I. Exit, exit, ok? Esses sons de vogal do inglês, eles são desafiadores mesmo pra gente no Brasil, tá? Aprender pronúncia é uma questão de treino, de prática e memória muscular. Então, para quem sabe andar de bicicleta, quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, a gente precisa praticar várias e várias vezes até que a gente ganhe a memória muscular para conseguir ficar em cima da bicicleta de duas rodas e conseguir se equilibrar ali nela. E a pronúncia também, para qualquer língua, tá? Isso não funciona só no inglês. Mas se você vai aprender qualquer língua, para você dominar melhor aquela pronúncia, é uma questão de prática e treino. A gente sempre vai ter sotaque, mas também você consegue sempre aprimorar a tua pronúncia justamente para que as pessoas entendam aquilo que você está falando. Então a palavra exit significa sair, é uma palavra bem conhecida. E aqui no nosso pequeno aeroporto nós temos ali a nossa aeronave saindo, ela está livrando a pista, né? A gente sabe que na fraseologia não se fala sair da pista. Na fraseologia a gente usa o termo vacate, que significa livrar, deixar livre, né? Mas, se você estiver no restante do seu teste da ICAO, você pode usar sair, sem problema. I want to exit the runway. Então, eu quero sair da pista e assim por diante. No caso específico de livrar a pista, esse movimento ele é um movimento que precisa ser mais rápido, né? Então, o comandante precisa livrar o mais rápido possível, então a gente considera como um movimento mais rápido. O próximo verbo é o verbo face. De novo, parte do corpo, é até engraçado, né? Face é face ou rosto, mas o verbo to face significa estar direcionado num certo sentido. E aí, no caso do face, a gente usa mais quando nós temos uma aeronave que está parada, tá? Então, a aeronave está parada, mas ela está direcionada para um certo lugar. Então, vamos supor aqui no nosso pequeno aeroporto que a aeronave está direcionada para a torre. Eu vou falar, the airplane is facing the tower.
Ou eu posso falar, the airplane is facing the terminal, aqui no nosso caso, né? Então tá direcionado para aquele local. Agora eu vou te contar uma coisa que não é novidade para você se você assistiu a série de pronúncia da lista da ANAC, que é, palavra terminou com a letra E, 99% das vezes a letra E não vai ter som, ela vai ser muda. Então, face, termina com o som da letra S. O verbo seguinte é touch down, tá? Ele é um phrasal verb. O que é isso? Quando um verbo, uma ação, ela é composta de duas palavras, tá? Touchdown significa tocar a pista, tá? Então, quando a gente tem uma aeronave aproximando, aquele momento onde ela toca o solo é o momento que a gente chama de touchdown, tá? E a gente fala assim mesmo, touch, down. Aqui o O vai virar o nosso A, algo muito próximo do nosso A. Down, touchdown. E aí nós temos o nosso pequeno aeroporto aqui, e o movimento touchdown é considerado um movimento rápido, certo? Porque ele vai tocar e logo em seguida ele vai começar a desacelerar o avião, mas né, esse movimento, esse ímpeto que ele vai ter durante até o momento que ele para ali na pista, é um movimento bem veloz. E o próximo verbo é go ahead. To go ahead, que significa seguir em frente. Quando uma aeronave está seguindo em frente, por exemplo, a aeronave está seguindo em frente na taxiway. Então eu posso falar, the airplane is going ahead on the taxiway, ok? A gente não usa o go ahead na fraseologia para pedir para alguém continuar com uma mensagem. Não use o go ahead no sentido de siga em frente com a sua transmissão ou com a sua mensagem, porque isso pode causar um equívoco. Se você está trabalhando, conversando ali com um piloto ou com um controlador, num contexto onde faz sentido, o go ahead faz sentido no sentido de siga em frente no lugar onde você está, ou siga em frente com a autorização que você quer, isso pode confundir o piloto ou o controlador, no sentido de, siga em frente. E o piloto pode entender, eu posso seguir em frente e entrar na pista. Então a gente não usa o go ahead para pedir para alguém seguir com a mensagem. Ok? Mas você pode usar o go ahead no plain English para falar, o avião seguiu em frente, tá? E nesse caso a gente falaria the airplane went ahead, que é o passado do go, went ahead. O verbo seguinte, o próximo movimento é o backtrack. A gente fala com aquele no meio do caminho entre o A e o E, que é backtrack. E backtrack significa retroceder. Backtrack tem um significado muito específico na aviação, tá? Ele não é retroceder em todos os sentidos. E essa manobra no solo, ela é muito comum em aeroportos com uma configuração mais ou menos assim, com essa configuração mais simples, onde a gente tem uma única taxiway que vai dar lá na pista. Então, se a gente pensar nesse contexto aqui do slide, vamos supor que essa aeronave acabou de pousar, ela parou já próximo da cabeceira aqui da esquerda, e agora, para ela chegar no terminal de passageiros, ela vai ter que virar e voltar por onde ela veio. Então ela vai ter que voltar ali pela pista até ela chegar lá na taxiway, né, ó. Então ela vai ter que voltar aqui pela pista até chegar aqui na taxiway e livrar a pista aqui na taxiway, já que ela só tem uma taxiway disponível. Então, backtrack tem essa ideia de você voltar por onde você veio. Você pode pensar em backtrack com a tradução literal, que seria o caminho de volta, o caminho para voltar. Então você volta por onde você veio. Você faz o mesmo caminho, só que no sentido contrário, no sentido oposto. Para você que ficou até o final do vídeo, eu tenho um presente. Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link para fazer o download dos slides que eu usei durante esse vídeo. Isso é legal porque você pode estudar e usar ele como referência. Não esquece de se inscrever aqui no Aviation, curtir o vídeo e ativar o sininho. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!